Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com uma pessoa especialíssima, uma das maiores referências de política no estado do Rio de Janeiro, um dos maiores políticos que a gente possa conhecer, né, Pietro? Verdade. Paulo Melo. Eu tive o prazer de trabalhar com ele como presidente da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. Uma pessoa que tem um currículo assim que a gente não tem nem palavras para descrever. Eu conheço o Paulo como presidente, eu conheço o Paulo como amigo e eu conheço o Paulo Melo como deputado estadual. E hoje aqui nesse podcast é uma honra a gente poder ouvir a experiência, ter noção, o saber dele, trocar esse conhecimento é uma coisa muito importante para a gente. E para quem não sabe, Paulo Melo é um nome muito, muito mais antigo na história do que a gente conhece. Né, Pedro? Verdade, Flavinha. Primeiro eu queria agradecer a presença do senhor, vindo lá de Saquarema, para poder prestigiar aqui o nosso podcast. E, o quanto é bacana receber uma pessoa da envergadura do senhor. Vereador por 2 anos, 7 mandatos como deputado estadual, participou das grandes modificações através de projetos no governo do estado durante essas últimas décadas, e agora com um desafio grande que é tentar, se Deus quiser, a prefeitura lá de Saquarema. E eu vou falar uma coisa para o senhor, estou abismado que eu vejo muito na rede social do senhor, e o senhor está com uma forma de um garotão de 20 anos, andando pra caramba. À noite o preço é cobrado. Mas muito obrigado por ter vindo. Prazer. Paulo, eu queria que você falasse aqui pra gente da sua história, como começou como política, como é que você chegou na política, o que te levou a entrar para a política, qual foi o anseio, qual foi a vontade, você teve alguma referência, alguém que chegou e falou assim, pô, cara, entra para a política que você vai fazer diferença. O que me levou a entrar na política foi uma briga conjugal. Na minha casa, no final de semana chuvoso, e eu sempre fui de opinião que é melhor você ir embora do que ficar colocando gasolina em qualquer tipo de relacionamento que não dá certo. Eu era casado, amicíssima minha grande amiga hoje, e eu peguei uma moto e vim para o centro da cidade. E aqui estava sendo realizado um encontro de meninos e meninas de rua. Na época era um grande movimento patrocinado por Volmer do Nascimento, que ganhou destaque internacional. O Volmer é uma pessoa que falsificou um sequestro, porque quando a princesa Lady Di veio ao Brasil, ele não foi convidado para estar com ela no Teatro Municipal. Quem foi convidado foi o Ivanir, que era um outro militante da área política. Então, mas ele era muito forte, eu vim para o centro da cidade e participei do encontro onde na mesa se encontravam figuras proeminentes, né, sociólogas, deputados, e eu fiz uma intervenção, ainda não entendia nada, não sabia nada, uma intervenção muito amadora, né, e sem densidade, sobre o que se discutia. E aí me perguntaram qual era a minha área de atuação. Eu falei, não, qual é a sua área? Eu falei assim, olha, centro da cidade, Catete e Glória, porque eu achava que ele estava discutindo essa questão de como era o psique, como era a mente de uma pessoa que tinha vivido nas ruas, e eu morei durante 3 anos nas ruas. Aí, quando terminou tudo isso, comecei a discutir, eu falei, não sou de área nenhuma, não sou de área intelectual, eu sou o produto que vocês estão discutindo. Quando terminou, o Colagrossi, José Colagrossi, deputado federal, o homem que veio do exílio com Brizola, disse para mim, rapaz, você tem um talento. Eu nunca tinha participado de uma reunião política na minha vida. Isso com quantos anos, deputado? Isso foi em 1986. Eu nasci em 57 com 29 anos de idade. Nossa. Nunca tinha participado, não sabia o que era política. Aí, quando terminou, o Colagrossi saiu comigo, me convidou a entrar no PTR, falou que o filho dele estava fundando o Partido Trabalhista Renovador, e que ele me queria, você tem que ser candidato a deputado. Aí ele saiu na rua, me apontou para a Assembleia Legislativa e perguntou, você conhece ali? Eu falei, conheço, não sei o que é, mas eu já dormi várias vezes ali. Aí ele falou, rapaz, você está falando sério? Eu falei, tô. Ele, que ela é a casa do povo, é a Assembleia Legislativa, foi a Câmara Federal, você vai entrar ali ainda. E aí me convenceu a ser candidato a deputado estadual. E eu
me filiei ao PTR e fui candidato em 1986, tive 3 mil e poucos votos. E aí eu voltei. Com gosto da política, eu voltei para a minha cidade que eu tinha saído e me candidatei a vereador. Me elegi com 394 votos. Saquarema. Me elegi com 394 votos. Em 88, isso. Em 88. Prefeito Carlos Campos da Silveira, meu candidato foi Elber Vignoli Muniz, ficou em terceiro lugar, era meu compadre, tinha um discurso que eu gostava, e eu fui vereador, ganhei por 1 voto. Caramba. Tive 394 votos, minha suplente teve 393. A lei orgânica do município prioriza a idade. Então ela tinha mais idade que eu assumiria o mandato. Eu achei que ali tinha acabado a vida toda, até que um empresário chamado Roberto Abissamara, isso foi a primeira página do Jornal do Brasil, quis aprovar um projeto para mudar o gabarito da cidade. Ele tinha comprado o terreno, queria construir um complexo de 13 prédios, que não afetava em nada, porque era no alto do morro, quem estava no morro já via a cidade inteira, quem estava embaixo não via nada, ia continuar não vendo nada, e quem estivesse nos prédios, em qualquer andar, ia ver muito além. Eu achei o projeto maravilhoso, até pelo número, né, pela questão da empregabilidade, pelo número de empregos que geraria. E foram para a discussão do vereador, e os vereadores tentaram tirar uma grana do cara. Eu me levantei e disse assim, estou fora. Quero dizer para você, conta com o meu voto. Eu aprovo e saí. E as reuniões continuaram até que o projeto foi à pauta para votar. E um dia antes, os vereadores foram fazer o acerto e o empresário gravou todo mundo. Caramba! Eu era o prefeito de lá, que morreu, que Deus o tenha, Carlos Campos, era meio violento. Foi um dos melhores políticos da cidade, mas não aceitava o contraditório, né? E ele tinha mania de agredir, para tu ter uma ideia, ele tinha 2 dedos tortos assim, porque ele pegou um jornalista dentro do estúdio. Isso. Era esse nível. E aí eu vou numa inauguração do hotel, como vereador, ele pega, bota a mão no meu peito, me empurra para dentro do bar, eu falei, entrei no cacete. O cara era muito mais forte, ele disse, quero te pedir desculpa. Que maneiro. Eu pensava, aí me botou a fita. Eu falei para ele, Carlinhos, tu é doido. São 13 vereadores. Você tem 11. Tem 2 de oposição, eu e o Jair. Você vai botar essa fita na rua que ele disse que ia botar? Essa loucura. Ele falou, rapaz, eu perco meu mandato, mas o Jair era uma posição muito ferrenha, que transcendia a questão política. Falou, não vou botar, e botou na rua. Aí armaram um processo de cassação dele, e eu me ofereci para ser advogado dele na sessão, e fui defendê-lo, e nós arquivamos o processo. Caramba. Com isso, ele tinha compromisso com o candidato a deputado José Sebastião de Castro, de Conceição de Macabu, mas abriu o governo para tentar conquistar, e eu voltei a ser candidato. Me deram vários partidos, mas eu escolhi um partido. Eu sou por convicção social-democrata. Eu sou parlamentarista por convicção agora, depois que li, porque quando eu tive primeira participação em 86, eu comecei a ler livros políticos, principalmente da social-democracia alemã e social-democracia espanhola. Aí eu bati em pé que eu queria só ser candidato pelo PSDB. E todo mundo é maluco, você vai ser cabo eleitoral privilegiado. E eu tive 8.643 votos, e o único partido que eu poderia me eleger foi o partido que eu escolhi. Nossa, que história. Paulo, a gente tem assim, uma referência muito importante na sua vida política. A gente sabe que você passou por vários mandatos, né? 7 mandatos. 7 mandatos. De deputado estadual. E a gente tem uma referência muito importante na sua gestão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi a sua gestão, que políticas públicas você conseguiu implementar no Estado do Rio de Janeiro, sendo aquele presidente que conversava com todo mundo, que sentava para dialogar, muitas vezes um embate muito forte com o governo até do Estado, né? A gente lembra que a gente tinha uma oposição muito grande na casa, na ocasião, e você conseguiu, com toda a clareza, com toda a firmeza. A gente lembra que nós tínhamos muitas reuniões da CCJ, reunião da presidência com os líderes, e você implementou políticas públicas muito importantes no Estado do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre elas. Olha, o parlamento é uma grande escola, né? Até porque você luta com no parlamento está todos os segmentos da sociedade representados. O que presta, o que não presta, o que se preocupa, o que não se preocupa, o que quer entregar, o que não quer entregar. E eu tive o privilégio de
como a gente fala na fábrica, ser do chão de fábrica, eu era do chão de plenário. Eu comecei sendo do chão do plenário. Se eu quisesse, eu poderia estar no Guinness. Eu sou o deputado em qualquer segmento político que mais acumulou cargos em comissões. Eu fui presidente de 8 comissões da Assembleia simultaneamente, membro de todas, líderes de governo e de partido ao mesmo tempo. Eu lembro, era uma loucura. A Rede Globo, o RJTV fez até uma matéria, o onipotente e onipresente. Sim. E depois mandou um repórter para ver e não conseguiu me pegar, faltar uma comissão. Então aquilo me ensinava muito. E eu sempre me coloco na posição adversa. Se eu tivesse um armazém, uma quitanda, eu vou me colocar no lugar do cliente que está do lado do balcão. Então eu sempre me coloco no lugar do cidadão, de como ele quer ser tratado. E eu sei como eu gostaria de ser tratado por um político. Então, eu procuro dar o mesmo tratamento à pessoa, que era um tratamento que eu gostaria que fosse dado a mim. Sempre eu gostei do diálogo, nunca fugi da briga. Né? Tanto que todo mundo achava que eu jamais seria presidente da Assembleia, porque eu era o cara mais combativo ali dentro, eu enfrentava todas as situações. Eu participei de todas as transformações que nós podemos ver. Fundo do Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Eu fui o relator e fiz um substitutivo, e hoje o Fundo do Judiciário permite você ter uma justiça totalmente independente que serve de exemplo para o Brasil. Tribunal de Alçada Civil e Criminal. Eu fui o relator e apresentei um substitutivo e transformei os cargos de juízes dos tribunais de alçada em cargos de desembargadores permanentes. Tá? Então, todos os projetos do Judiciário durante 14 anos passaram pelas minhas mãos, assim como todos os projetos da Defensoria Pública, todos os projetos do Ministério Público, todos os projetos de transformação, como principalmente a retomada do desenvolvimento econômico no nosso Estado, através dos benefícios fiscais, que um monte de bobo fala um monte de bobeira, mas não sabe que isso que salvou o Estado do Rio de Janeiro, fez que o Estado do Rio de Janeiro voltasse a ter a sua segunda posição na importância socioeconômica, na questão geopolítica e geoeconômica aqui na região sudeste. A chegada das fábricas. Aquilo foi me ensinando, e eu nunca quis ser presidente. Né? Esse não era o meu sonho. Estava satisfeito. Mas ele foi amadurecendo quando o Sérgio foi para Brasília. Sim. Né? Quando o Sérgio se tornou senador. Nós tivemos um primeiro embate, quando a Rosinha se elegeu, ela me queria como presidente da Assembleia, mas o Pisciani foi o candidato. Presidente, eu dei todo apoio ao Pisciani, até que chegou a minha oportunidade. Em 2006, o Cabral tinha um compromisso comigo, mas eu disse para ele que não adiantava, o Pisciani estava na cadeira, a prioridade era do Pisciani. Em 2010, nós fomos para frente, ganhamos a primeira eleição e ganhamos a segunda eleição e implementamos uma política de transformação. Em primeiro lugar, valorizando o parlamento. O parlamento é litúrgico. Essa é a palavra, litúrgico. É litúrgico, o parlamento é litúrgico. Liturgia, né? Falta essa liturgia. Não adianta você, vai rezar uma missa no Vaticano de calça jeans. Entendeu? Há uma liturgia do cargo. O presidente tem que saber o que ele está fazendo. O presidente não discute. O presidente decide. Então, eu não precisava de ninguém ficar no meu ouvido falando de regimento interno. Eu sabia. Quem pode? Hoje, os presidentes nomina e nomeia pessoas para ser importante e discutir. Não, eu discutia. Eu presidia todas as reuniões de líderes. E eu sabia da importância do parlamento. Todo mundo fala. A Nissan, que veio para o Brasil praticamente consolidando a nossa posição como segundo polo automotivo do Brasil, eles tinham duas opções. Qual era o problema mais complexo para ele? Celeridade. Eles tinham que aprovar. Nós aprovamos um projeto de incentivo da Nissan em 4 dias. Muito importante. Nós aprovamos o Programa Estadual de Desestatização, que eu fui o relator, com mais de 2.000 emendas em 20 dias. Quer dizer, ninguém tem a noção do quanto é sentar naquela cadeira. Então, mas eu sabia que a gente podia fazer mais. E a questão era financeira. Jogava muito dinheiro fora. Você perdia muito dinheiro e eu comecei a me preocupar com a administração da casa. E aí eu criei o Fundo de Desenvolvimento do Legislativo, que quando saí deixei 200 e poucos milhões, não me lembro bem, em caixa.
entendeu? De economias feitas e que o parlamento tendo muito mais, deputado tinha muito mais, aumentei tudo que deputado, incorporei salários, gratificações, que eram gratificações em que as pessoas tinham que se humilhar para permitir continuar. Fiz tudo isso, aprovei todos os projetos, conversei com os poderes, conversei com entes associados como o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, né? E presidi todas as sessões. Eu presidindo, nunca comecei a sessão 1 minuto. Eu digo para você, é liturgia. É liturgia. Sempre 4h25 eu estava sentado na mesa, 4h30 eu abri a sessão e discutia com o deputado. O deputado fazia uma questão de ordem e eu respondia na hora para ele, porque conhecia. Foi muito importante. Tive a oportunidade de ser governador interino do Rio de Janeiro. Eu até falo, acho que foi governador interino, assinei um contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento de 4 bilhões e 300 milhões de dólares para a SEDAI, né? Mas foi experiência. E a experiência é a seguinte, tem que ouvir a todo mundo. Parlamento, ali é a confissão. Todos vão para ali senta, fala, e fala dos seus problemas. Por isso que eu digo, o ser presidente do parlamento é ser um padre que ouve todas as confissões. Exato. Sem ter a obrigação do segredo. Paulo, a gente sabe que você trouxe, na época, para Saquarema, né, grandes feitos que até hoje reverberam dentro do município. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho o que Saquarema representa para você hoje. Quais são as políticas mais importantes que você acha? Saquarema representa para mim hoje não. Saquarema sempre representou tudo. Por que representou tudo? Porque quando eu era um ilustre desconhecido, nada tinha feito, a cidade me deu a oportunidade de ser deputado. E eu continuei nada fazendo, porque como qualquer outra atividade, a não ser quando tem essas maluquices aí que o nego cresce desesperadamente, você tem um processo de maturação e de aprendizagem. Eu tive que aprender e me deu a oportunidade do segundo mandato. Eu fui eleito com 8 mil votos, 8.643, 11 mil votos, 66 mil votos, 89 mil votos, 109 mil votos, 121 mil votos e 125 mil votos. Nas duas primeiras eleições, se Saquarema não tivesse me dado, se tivesse me dado 200 votos, 300 votos a menos, eu não seria deputado. Na minha terceira eleição, se ninguém de Saquarema tivesse votado em mim, eu seria deputado. Mas tudo porque começou com Saquarema. Então, me indiquei. Então, em primeiro lugar, emprego. Eu saí da minha cidade que não tinha emprego. Meus pais, meus irmãos passavam fome, nós morávamos num barraco, praticamente. Então, saí para tentar a vida no Rio de Janeiro ao completar 12 anos. Não, completar não, ainda era incompleto. 12 anos. Faltava um mês para completar 12 anos e ir para o Rio de Janeiro. Sempre vi a dificuldade da empregabilidade na minha cidade. Então, o maior feito meu foi conseguir quebrar um paradigma de entendimento do governador, que o incentivo fiscal só podia ser para a região com IDH baixo, em especial Norte, Noroeste e Fluminense, e acabei incluindo Saquarema na lei de benefícios fiscais, e o Pisciani, com isso, também incluiu Queimado, que deu um boom. Então, levei Franciane desapropriou uma área de 1.300.000 metros quadrados. Outra coisa que marcava a nossa cidade, que era conhecido por todo mundo, que foi a capital dos hippies, foi a capital do surf, e o surf tinha acabado porque o prefeito deu um calote na WCT, na WSL, de R$13 mil. E eu devo ao Cabral e devo ao Marco Antônio essa luta para tentar reverter essa situação, ir até a Califórnia para resolver isso. E nós acabamos, no último ano do governo da Franciane, nós conseguimos levar de novo o WSL para Saquarema. Né? Hoje é uma potência que você vê. Levei um hospital regional para a cidade, que é o Hospital H.E. Lagos, que hoje é o hospital de referência de parto de alto risco para todo o estado do Rio de Janeiro. Então, Saquarema. Se você está em Aperibé, vai fazer o pré-natal, constata que sua gravidez é de risco, você é regulada imediatamente para Saquarema. Olha, deputado. Era um hospital de trauma ortopedia, mas o Cabral me mostrou o estudo das mortes, das parturientes. Nós acabamos fazendo um arrumado, bem bolado. Transformamos o Hospital de Araruama, que fui eu que levei no governo Marcelo Alencar, que era um hospital geral, metade um hospital geral e metade um hospital de trauma ortopedia, de excelência. Nossa. A prova inequívoca e cabal é que o meu filho, que sofreu um acidente gravíssimo,
teve o braço arrancado pelo para-choque de um caminhão, teve 3 vértebras quebradas, perfuração no cérebro, ficou internado no hospital, operou no hospital e hoje está lutando o MMA de amputado. Então, para você ver. Então, levamos a maior escola técnica individual, que é a escola Elber Vignoli Muniz, que é o Binho, que eu fui candidato a prefeito, eu dei o nome para ele. Levamos várias obras no campo da educação, apesar de Franciane ter feito muita coisa por ela. Então, nós fizemos 303 quilômetros de asfalto. Olha, dentro da cidade. É muita coisa. É muita coisa. As pessoas no tempo que a gente não tinha dinheiro. O hospital, por exemplo, a Gailago é da prefeitura. A Franciane teve que dar 12%, mas aí a gente não tinha dinheiro. Trabalhar. Franciane construiu 13 escolas. As 2 maiores escolas do município, ela que construiu. Mas para ter uma ideia, quando ela construiu, cada escola, essas 2 maiores escolas, custaram menos de $1 milhão. Hoje, a prefeitura atual está construindo um centro educacional por $9 milhões. Nossa! Então, essa é a diferença. Então, nós fizemos muito. Sabe? Demos emprego e tratamos. Você falou, ele atendia todo mundo na Assembleia, eu atendo todo mundo na minha casa. É uma marca registrada do mandato do senhor. Porque eu entendo o seguinte, caramba, quando a gente vai pedir voto, a gente não marca o dia assim com o povo, a gente bate na casa dele qualquer hora. Por que ele tem que ter essa dificuldade para falar com você? Nós não somos deputados, nós não somos prefeito, nós estamos. É um cargo efêmero, é um cargo que passa. Eu talvez continuasse deputado até hoje, mas um dia vai perder. Acontece algumas nuances na vida sua, né, contra a sua vontade, que você acaba perdendo. Mas eu sempre fiz política. Eu fui votado nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Eu tive município que eu tive 80% dos votos. Olha isso. Entendeu? Paulo, assim, a nossa... você fala, mas não só isso. Dei o melhor equipamento que o Hospital do Cérebro tem como presidente da Assembleia, o Gamma Knife, que faz operação por ondas de rádio. Construí, com dinheiro da Assembleia, dado para o governo, a Escola Técnica da Maré. Olha. E demos dinheiro para construir todas as unidades do UPP. Paulo, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande hoje a gente está aqui falando com alguém que, na sua essência, é política. A gente não tem, eu não conheço hoje nenhum ex-presidente de Assembleia Legislativa que a gente já tenha passado no nosso estado com tanto know-how como você tem. E hoje você está num desafio, voltando para Saquarema a seus olhos, para a implementação de políticas públicas suas como prefeito. Eu queria que você falasse qual é o seu maior desafio para Saquarema hoje? A minha pré-candidatura tem como desafio principal e como questão sine qua non, para mim, a geração de emprego. Porque o que dá dignidade a uma pessoa é o emprego. Sabe? Eu me lembro quando tive a minha primeira carteira assinada. Foi assinada por Humberto Grangeiro Schmidt, dono da Lola Automóvel, com cargo de Guariba, limpador de carro. Aquilo, eu tinha orgulho daquilo quando eu pude ir no banco abrir uma conta. Eu acho, se você me perguntar qual foi o momento assim, de maior excitação da sua vida, foi quando eu recebi um talão de cheque do Banco Itaú. Olha só. Hoje não tem mais cheque, né? Não. Hoje você recebe o cartão. Aquilo, rapaz, me deu, eu andava com o cartão, fazia questão de andar com o talão de cheque no bolso para que todo mundo ouvisse. É emprego, dignidade. Nós temos 50% dos nossos jovens de Saquarema estão desempregados. 50% dos jovens de Saquarema desempregados? 70% da população ganha um salário mínimo. 70% ganha um salário mínimo. Porque qual é a política da atual prefeita? Na realidade, quem manda é o marido do prefeito. É prender as pessoas. Como que você prende as pessoas? Se você pegar a história do mundo, tem até um jargão popular de pão e circo do imperador Cícero de Roma. Né? Você prende as pessoas pela necessidade e pela fome. A fome ela te leva a fazer loucura. É só você assistir com cuidado a Comunidade da Neve. Você já viu como é que é o desespero que é. Então, pela fome. Então, ele não gera empregos e não interessa. Eu tinha dito para você que o Franciane levou um polo industrial. Nós brigamos com o desembargador, pertenceu a uma família de desembargador, desapropriamos a área, ganhamos, instalamos um polo industrial. Chegamos a empregar 3.804 empregas. Chegamos a empregar 3.804 pessoas. Hoje emprega 1.097. Aí o prefeito e a prefeita
logo antes de completar um mês do seu mandato, em 2017, eles foram nesse polo, reuniram os empresários, todo mundo achava que eles iam levar uma política transformadora de incentivo. Eles disseram o seguinte: se fosse por mim, vocês não estariam aqui. Não acredito. Estou te falando que você tem a gravação. Eu vou usar, inclusive, isso. Eles me deram a gravação. Se fosse por mim, você não estaria aqui. O polo industrial de Saquarema. Saquarema é uma cidade turística, não uma cidade industrial. Olha, uma cidade turística tem que ter viabilidade de desenvolvimento econômico no turismo. Claro. Entendeu? Você não tem um hotel de bandeira, você não tem um grande restaurante em Saquarema. Saquarema valorizou de uma tal maneira, para você ter uma ideia, uma casa na praia de Itaúna custa 6 milhões. Caramba. É um paraíso, né, Saquarema. Para quem conhece, é um paraíso turístico, na verdade. Aonde eu moro hoje, o terreno você comprava o equivalente a $2.000. Hoje vale $100.000. Entendeu? Valorização. A valorização assim, monstruosa. Um terreno em Bacaxá, que é o centro comercial, 2,5 milhões, 2 milhões. Então, tem que desenvolver. E como que você faz isso? Você faz isso com inteligência, inovando. O que eu pretendo fazer? E o que a plataforma da minha pré-campanha? Levar, não só reativar, trazer as empresas que foram embora de volta do Polo Industrial de Sampaio Corrêa, que é o nome, construir mais 2 ou 3 polos, oferecendo o incentivo que tem pela lei da Assembleia, que você conhece, que nós aprovamos e que eu incluí Saquarema, e fazer uma coisa, criar um parque de energia solar e fornecer de graça para as empresas que queiram se instalar e gerar emprego, a energia de graça, começando de 50% até 100% de gratuidade, dependendo de números de emprego. Segundo, desenvolver o turismo. Nós fazemos show, depois eu vou dizer o que Saquarema tem para tu levar um sonho. Nós fazemos shows de 20 e 30 mil pessoas, mas que o comércio da cidade não fatura R$1. Como assim? Porque é fora, não é no comércio, não é no centro, é em área destacada, as pessoas levam o que vão consumir. Se você quer desenvolver no turismo, você tem que ter eventos em vários lugares da cidade, são médios eventos para que o comércio local possa faturar. Então só para entender aqui, Paulo, a prefeitura, o governo investe um dinheiro para efetuar um evento, eles executam o evento, mas colocam para terceiros lucrarem com isso, em vez de fomentar a questão do desenvolvimento econômico local, enchendo a barriga dos outros, vamos popularmente falando. Construir um parque de exposição que não tem barraca de Saquarema. Como assim? Não tem. De fora? De fora. Nossa, mas por quê? Porque ele prende, porque lá ele criou a moeda social. Tem 30 mil pessoas recebendo um cartão de R$300. Então as pessoas ficam nas mãos dele. O resto é emprego da prefeitura. Para ele é muito mais interessante o emprego que ele possa demitir. Lá tem assim, as pessoas não podem ir na minha casa se vê algum funcionário da prefeitura ou parente de funcionário contratado entrar na minha casa é demitido. Covardia. Lá tem bolsa universitária. Eles criam todas as dificuldades se for uma pessoa do nosso lado. Aí você vai dizer, mas faz grande coisa. Só que no governo da Franciane, em 2016, nosso orçamento da educação foi de 69 milhões. Em 2023, do governo da atual prefeita, foi de 1,4 bilhão. Caramba. É muito dinheiro, né? Quase 20 vezes mais. Saquarema recebia, no governo da Franciane, vou dizer, Saquarema recebeu no governo da Franciane, no governo do marido da ex-prefeita, que é meu adversário hoje, mas que eu ajudei a ser prefeito, os dois juntos, em 16 anos, 145 milhões. Em 6 anos, 7 anos agora, a prefeita recebeu perto de 7 bilhões. Nossa. Franciane recebia por dia, em média, R$30 mil de royalties de prefeito, de royalties de petróleo, perdão. A prefeita atual recebe por dia R$7 milhões de royalties de petróleo. Que isso. Você não precisa confiar, não, é só entrar aí no site da ANP. Paulo, é muita diferença. A Rede Globo acabou de denunciar os escândalos. Eles fazem uma aula de reforço que chama-se Conexão do Futuro. Fizeram com uma empresa, o IDPDI, 2 meses depois dela ser criada, um contrato de R$326 milhões. Teve um rapaz, vocês podem pegar isso, está no RJTV, você viu, que fez um vídeo. Ele tinha uma empresinha de fomentar e de ensinar a você se promover na internet. Fez um vídeo para ensinar como se promover na internet. Durante 2 anos ele teve 6 visualizações.
6 visualizações. Mas ganhou um contrato do Conexão do Futuro para fazer isso de 75 milhões. Então, são essas coisas que a gente fala da política, né? Como é que a gente não consegue enxergar... Falar que política tem que ter entrega. Exatamente. Esse a gente é o não consegue enxergar isso daí, o que a população precisa, o que a população está vendo. E as pessoas, como você disse, estão presas aos empregos. Então você perguntou o que você... Eu pretendo que a pessoa saia de casa com a sua consulta marcada. Eu fui no município de Itauá, semiárido nordestino. Aí o Domingos, que foi vice-governador, deputado federal, presidente da Assembleia, presidente do Tribunal de Contas, a mulher dele, que é a prefeita lá, me levou para conhecer uma policlínica. Cheguei na policlínica e falei, isso que era um garganta do caramba, não tinha ninguém. Os atendentes faziam policlínica. Eu perguntei para ele, ninguém fica doente nessa cidade não, né? Ele falou, ih, rapaz, você nem sabe, fica muito. Eu falei, mas cadê as pessoas? Eles estão se tratando. Eu falei, tá bom, se tratando, mas... Como assim? Só trata vazio. Falou, senta aí, deputado, vamos tomar um cafezinho. Assim mesmo, tratando assim. Aí, daqui a pouco, sai umas 14 pessoas. Sai embora. Ele falou, aguarda. 10 minutos depois, entra mais umas 14 pessoas. Foi na tela do computador, dedinho, inteligência artificial. Dona Flávia, doutor Rodrigo vai te atender daqui a 5 minutos no consultório 14. Que bacana. E esse investimento para Saquarema? Saquarema, aqui, a saúde foi 600, esse ano é 600 milhões de reais. No governo da Franciane era 50 milhões de reais, são 12 vezes mais. O pior prefeito da história da minha cidade foi um cara João Alberto Teixeira de Oliveira. Ele foi o pior prefeito, ele deixou 6 meses de salário atrasado. Ele é pai de um deputado aqui da Assembleia. O pior prefeito é o secretário de saúde hoje. Lá tem um centro de saúde, diga-se passar, é magnífico que eles construíram, que eles chamam Cidade da Saúde, que dá inveja, perdão, a qualquer hospital particular, mas que você não tem um serviço. Você tem um prédio, mas você não tem um serviço. Nós temos 3 mil pessoas esperando para fazer uma ressonância. Caramba. Uma ressonância na tabela do SUS, pactuada, sai por menos de R$100. Sim. Nós temos 1.300 pessoas esperando para fazer uma colonoscopia. Nós temos 1.800 mulheres esperando na fila para fazer uma videoesteroscopia. Nós temos pessoas esperando para fazer exame de mama, esperando para fazer todo tipo de exames no hospital, mas não é esperando 10, 20 dias. Tem gente esperando há 4 anos. Você constrói em Saquarema uma praça mais rápido, uma unidade escolar mais rápido do que você faz uma ressonância. Então, o que eu pretendo, políticas públicas? Em primeiro lugar, que a gente dê prioridade àquilo que mata, aquilo que, se detectado, precocemente, pode salvar a sua vida. Pegar a experiência de Itauá, como a questão do parque de energia solar, foi lá de Itauá também que eu trouxe essa experiência, eu nem sabia disso. Muito interessante. Foi de lá que eu tenho. Você dá energia para a empresa, você vai gastar 13, 14 milhões. É quanto custa o Natal Luz em Saquarema. Só que para incentivar e desenvolver o econômico. Aí você vai gastar 300 mil por mês de manutenção de uma usina dessa, vai gerar 10 mil empregos. Economia gira, né? Que a cidade gira e que a cidade recebe. Hoje, Saquarema está com quantos habitantes? 99 mil habitantes. Saquarema hoje é uma cidade que, se a gente estivesse vivendo nos idos de 1970, podia dizer que era uma cidade indicada pelo regime militar. Porque qualquer coisa que você faz, o cara corta. Você não pode tirar uma fotografia. O cara é um perseguidor. Se você é uma comerciante e tirar uma fotografia comigo e postar um vídeo comigo, no outro dia você abriu a loja, a fiscalização está lá. Retaliação. É uma cidade que, com o orçamento de Saquarema no ano passado, foi 3 bilhões de reais. Tem participação dos royalties? Tem o quê? 7 milhões por dia de royalties de petróleo. 7 milhões por dia. Para uma cidade com menos de 100 mil habitantes. Menos de 100 mil habitantes. 10 mil alunos na rede. É uma cidade rica. Então, ele dá bolsa de estudo, paga faculdade integral para todo mundo, mas só pode fazer como uma universidade, que aluga o prédio do marido da prefeita. Nossa. Entendeu? Não tem perspectiva. A gente conhece na vida os êxodos, né? Começa lá no primeiro livro, lá no primeiro, segundo livro da Bíblia, o êxodo da população de Israel, que saiu do Egito depois de 4 anos de escravidão. Nós conhecemos o êxodo da seca.
das guerras, em especial na Europa e na África. Nós conhecemos a fome no Brasil, sabe? Tem êxito de tudo. Saquarema vai ser o êxito intelectual. Ou seja, o cara vai se formar para deixar a cidade. Não, eu tenho uma residência lá em Cabo Frio e de vez em quando eu estou passeando por lá e muita gente migra para trabalhar na cidade de Cabo Frio. É um número assim bem grande de pessoas. Porque você não tem, entendeu? Nós temos 22 secretarias. 80% são secretários de fora de Saquarema. Como é que é? Nós temos 22 secretarias em Saquarema hoje? Com 80% dos secretários que moram fora do município. E o que eles entendem de políticas públicas? Esquece, mas para o cara não interessa entender de políticas públicas. Paulo. Entendeu? Eles construíram em 8 anos uma casa popular, mas em compensação já derrubaram 100 casas. Nossa. Se você chegar numa casa e não tiver uma licença de obra, derruba. Mas o prefeito, que é o prefeito de fato, constrói prédios que nem placa tem. Nós estamos passando por um processo muito difícil. E eu sei o que eu passei, eu falo isso com muita autoridade, das dificuldades que eu passei na vida. Mas eu não respondo um processo na minha cidade. Eu pertenci a um grupo político, paguei um preço caro por isso. Mas ando nas ruas de cabeça erguida. Entendeu? Nunca fiz nada. Eu só briguei para fazer, eu quero brigar para fazer. Não pode uma pessoa ser pego 4 horas da manhã em casa para fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, entra numa van com 14, 15 pessoas, vem para o Rio de Janeiro, termina a quimioterapia 9 horas da manhã e tem que esperar a van até 8, 9 horas da noite. Aí você vê os filhos da prefeita pararem no colégio com 2 carros de segurança e um carro blindado pago pela prefeitura. São essas distorções. Paulo, assim, eu vou mudar um pouquinho o que você quiser. Só de assunto para poder... Porque assim, eu sou nascido e criado na Baixada Fluminense e o senhor, no início da sua legislatura aqui na Assembleia, participou de algumas CPIs que foram muito importantes para a Baixada Fluminense. Inclusive, a gente teve algumas com repercussões internacionais. Então, assim... Só vou tirar uma cola aqui, porque assim, além dessas CPIs que o senhor participou, que foi a CPI do extermínio de menores no Rio de Janeiro da Baixada Fluminense, teve também a da prostituição infantil e do tráfico de crianças na Baixada, que assim, a Baixada Fluminense, vou fazer uma analogia, porque a Baixada é muito grande comparado com Saquarema, mas também que é uma cidade onde está um pouco isolada, a gente fala muito isso aqui o poder público do Estado não chega lá. E assim, provavelmente quando o senhor esteve aqui na casa, principalmente legislando e principalmente presidindo, o senhor teve um olhar mais atento para Saquarema, para a tua região, com certeza, porque é natural de que a gente tenha. Então, assim, na Baixada Fluminense, hoje a gente é bem representado, a gente tem alguns deputados, em Mesquita, em Nova Iguaçu, são 3 deputados que representam, mas que, assim, essas CPIs foram muito importantes no momento onde a violência, principalmente com a adolescência, com as pessoas de menor idade, eram muito grandes. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa repercussão que, assim, mundialmente reconhecido por uma CPI naquele momento e que desencadeou várias outras ações ou reações pertinentes à CPI que, assim, melhoraram muito na questão da segurança. Obviamente que não é o que a gente quer, está muito longe ainda de ser o que a gente pretende, mas que foi, assim, um estopim para que tudo acontecesse daquele momento para cá. Fala para mim como é que foi essa experiência daquela CPI, principalmente assim, citando a Baixada Fluminense, que é o nosso reduto lá, hoje do deputado que eu trabalho, que é o Felipinho Raves, e que assim, foi muito importante para a gente. A Baixada Fluminense, na questão da violência, eu tinha que pagar, era uma dívida que eu tinha que pagar, porque, como eu te falei, eu fui menor de rua, convivi com essas pessoas, vi tantos morrerem nas ruas, e eu queria ser a voz daqueles que jamais teriam, entendeu? Eu queria ser o grito daqueles, eu jurei para mim, que nem sabia o que era uma CPI, vi saber depois, conhecer toda a sua legislação através do Decreto-Lei 1579 de 52, que primava pelas CPIs, e eu logo apresentei uma CPI, a CPI que apurou o extermínio de crianças e adolescentes, foi Baixada Fluminense, e deparei com um quadro catastrófico na Baixada Fluminense, inclusive com o apoio de eminentes e proeminentes figuras do judiciário. Caramba. Tinha um desembargador que dava carteira de oficial de justiça DOC com porte de arma e os matadores usavam à vontade.
Lá eu combati o João Pedro Bueno, vulgo Pedro Capeta, combati vários matadores policiais, em especial de Duque de Caxias, de Nova Iguaçu, de São João de Meriti e de Belfor Roxo. O trabalho foi reconhecido. Levei para depor a única vez um desembargador para sentar no banco dos réus da CPI, desembargador famoso, para explicar as carteiras de oficiais de justiça ad hoc, que permitia a carteira, parecia, sabe, aquela ordem da rainha 007, permissão para matar. Inacreditável, né? Descobri na Ilha de São João, em Volta Redonda, a barbaridade que a Guarda Municipal fazia. Trabalhei com aquele arcebispo de Caxias que acabou de falecer, Dom Morelli? Não, eu esqueci o nome dele. Trabalhamos muito firme. E essa CPI, ela ganhou. Nós estávamos num momento de abertura política no Brasil, por via de consequência, com os olhos do mundo para nós, isso ganhou uma repercussão internacional muito grande. Em vista disso, o gabinete do primeiro-ministro John Major da Inglaterra organizou um périplo pela Europa para que eu fosse desenvolver. O Financial Times sai com a primeira página do jornal: Bandidos da Baixada chegam às urnas. Caramba! Aí isso me permitiu falar na Câmara dos Comuns da Inglaterra. Isso me permitiu dar uma aula na Universidade de Oxford, falar na Universidade Livre de Berlim, falar no Conselho de Ministros da Itália, entregar meu relatório ao Papa, entendeu? Fazer um trabalho com as entidades da sociedade civil e ouvindo e dizendo, sem inventar nada, levando as provas concretas, né? Isso me rendeu também 2 anos de tremendo pavor, porque essas pessoas você tinham medo, mas que as coisas foram se amenizando. Mas logo em seguida nós tivemos uma coisa catastrófica, que foi o 6º assassinato no lixão de Duque de Caxias, em que teve apenas uma sobrevivente, Andréia. Na época eu me lembro que foi uma comoção. Ela, em tela dividida, não vou falar só o nome da pessoa, no Jornal Nacional, uma pessoa famosa demais, prometeu levá-la para os Estados Unidos, e 6 meses depois eu descobri ela se prostituindo em Cabo Frio. Caramba! Peguei ela, levei para minha casa, protegi ela como testemunha. Ela ficou um ano sob a minha proteção, até que teve julgamento e ninguém sabia onde ela estava. Ela apareceu como a principal testemunha. Nossa. E todos foram condenados. Caramba! Todos foram condenados. Eram agentes penitenciários que tinham matado as 6 crianças. Ela tinha uma bala e tem uma bala na cabeça até hoje. Então eu comecei a ser muito ouvido em relação a isso. Era consultado por alguns organismos internacionais, pelo próprio organismo patrocinado pela princesa Lady Di, pelo organismo da Danielle Mitterrand na França. Tive com a Danielle Mitterrand na França, que legal, fazendo trabalho. Então, esse trabalho fez com que você tornasse público, porque ninguém tornava público. Né? Então, eu vou te contar uma história. Estava na época de emancipação dos municípios, era uma febre de emancipação. Lá na Baixada Fluminense, você então, teve, na minha região também teve. E tinha a emancipação de Iguaba Grande. Aí me chamaram para ir. Quando eu cheguei lá, me disseram, olha, estão os prefeitos da cidade recém-emancipados aí. E tinha um prefeito de uma cidade recém-emancipada da Baixada que estava lá, que foi uma das pessoas que eu mais joguei pesado no meu relatório e na minha audiência na Câmara dos Comuns da Inglaterra. Belfor Roxo, por um acaso? Eu não sei. Aí estou apresentando, foram me apresentar. Quando me apresentaram a ele, meu irmão, ele levantou a camisa. Ele estava com 2 armas. Que isso? Pô, eu saí apavorado de lá. Pulei o muro, caí no meio de uma cachorrada do caramba. Saí de igual desesperado, não vi. Mas fiquei apavorado. Aí ia ter a convenção do PSDB lá em Nova Iguaçu. Se não se engana, numa faculdade, num clube lá em Nova Iguaçu. Aí eu estou na ponte do Rio Niterói, ouço aquela mal, velho, era o doutor Marcelo Alencar, que eu amo demais. Mal, filho, não vem para aqui, não.
tem um jornal aqui que não é muito bom para você, não. Era o Financial Times. que alguém que estava em Brasil. E junto dele tem muita coisa pesada. Vai embora para casa, não precisa vir, não. Aí eu fui. Deu meia volta e voltou. Aí eu fiquei um tempão sem fazer campanha por lá, e com medo. Paulo, a gente sabe que... E no momento tenso da minha vida, essa pessoa que você sabe quem é, estava comigo lá. Bacana, bacana. Paulo, a gente sabe que você é uma enciclopédia política. Só nada. Enciclopédia, quem deu? Tem a 5ª série primária, não, gente. Enciclopédia onde? Tem a bagagem política como você tem no estado do Rio de Janeiro. A gente sabe disso. Eu presenciei muito a sua condução dos trabalhos, até como governador interino, você foi muito firme nas decisões. Hoje, como governador interino, esse empréstimo é para a água da Baixada. Tá? Exatamente. Hoje a gente sabe da importância dos seus atos políticos naquela ocasião, e hoje você tem uma visão voltada para um município que não tem nem 100 mil habitantes. E o que você diria para o seu eleitor hoje, como pré-candidato, para que ele pudesse acreditar no voto em você? Ele me conhece. Sabe quem é Paulo Melo? Eu não sou Paulo Melo agora, eu sou Paulo Melo. Sempre Paulo Melo. Eu nunca mudei, eu sou Paulo Melo. Essa é a minha essência. A minha essência é de chorar com o choro dos outros, é de gargalhar com a felicidade alheia. A minha essência é de me preocupar, porque a minha essência, ela é trazida do sofrimento do povo e do calvário dos meus pais. Minha mãe era uma doméstica parteira. A família toda da minha mãe, todas as mulheres eram parteiras, inclusive a minha avó. A minha mãe teve 16 filhos, 14 sozinho, em casa, com ela. Acho que por não ter alguma coisa, eu e outro irmão, só que nascemos com a minha avó. Nascemos sozinhos. A minha mãe lavava roupa para fora. A minha mãe fazia tudo que fazia de mim e fazia doce que vendia. Mesmo com 5 anos de idade, já comecei a trabalhar. Eu sabia o que era a vida. Então, eu sabia que... Sabe o que é você botar 13 filhos com 2 ovos para dividir? Sabe? Com uma xícarazinha de feijão, de caldo de feijão com sal. Então, meu pai, sabe? Nunca ter dado um presente para um filho, para um irmão, para mim. Sabe? Quantas vezes eu ouvi o meu pai na humildade dele, na grosseria da miséria, sabe? Mas quase chorando, os olhos escorrendo as lágrimas da vergonha por não poder dar para sua família o que ele gostaria de dar. Então, eu sou esse, eu entendo isso. Eu moro numa casa, eu jurei para mim que eu só moraria em Saquarema e construiria uma casa no dia que eu pudesse construir no terreno que meus pais foram expulsos. Nossa! Meus pais foram expulsos em 1966 de casa onde moravam, eles eram meieiros, foram colocados na rua, sabe? Foi o seu Jurandir, que durante muito tempo eu fui adversário político dele, que deu uma sala de colégio para o meu pai morar. Nós depois construímos um barraco com folha de guriri. Você nem sabe o que é. É aquele coqueiro pequeno que dá nas praias. E depois nós invadimos no meio do mato um terreninho para construir uma casa com esmolas que eu pedia nos finais de semana aos turistas de Saquarema. Então eu conheço a vida. Eu vim para o Rio, eu fui na FEEM, eu fui interno da Fundação Leão 13 no Albergue João 23 na Praça da Harmonia. Eu fiz Mobral aos 17 anos de idade na Escola Tiradentes, na Escola Rivadavia Correia, na Praça Tiradentes. Então, a gente conhece as nuances ruins da vida. Então, eu tento trazer isso. Eu tento, de vez em quando, eu até me sinto idiota, porque hoje ficou muito fácil com a internet. Você ajuda a pessoa uma primeira vez, ela quer o tempo inteiro pedir, você sabe que está sendo usado, mas não importa ser usado. O importante é a sua atitude que você vai. Então, eu me preocupei sempre com isso, com o eleitor. Como que eu posso deixar um eleitor que vem lá de longe para falar com uma autoridade esperando e não voltar? Na minha sala tem dia, a porta do meu gabinete era aberta. Como continua até hoje? As pessoas não vão para o meu quintal sentar, sentam na minha sala, conversam comigo. Entendeu? Então, a diferença de que você foi, não, não sou eu, é a essência. O eleitor pode acreditar, porque, em primeiro lugar, sabe o seguinte, palavra é o que vale. A assinatura pode ser falsificada, você pode assinar errado. Palavra não. Palavra não. Entendeu? A palavra está lá na 1 João da Bíblia, e a palavra se fez verbo. Entendeu? Então, palavra não. Então, eu sou o seguinte, se eu der uma palavra, eu posso me desgraçar todo, mas eu vou cumprir com a minha palavra e as pessoas sabem disso. Então, essa é a minha facilidade. Se não, passando pela situação que eu passei, você sabe, eu não teria a menor chance. Sabe? Mas eu ando nas ruas, as pessoas sabem o legado.
eu tive um tempo retirado da sociedade, escrevendo cartas, a minha mulher teve 50 mil votos. Muito bacana. Muito legal. 50 mil votos. É isso que eu falo. Escrevi 804 cartas. É isso eu me lembro como eu começava a carta. Querido amigo, me permita relembrar o nosso tempo do primeiro encontro, quando você foi ao meu gabinete pedindo ajuda para o seu município. Você queria dinheiro, queria verbas, eu arrumei. Eu não te pedi 10, eu não te pedi 5, eu não te pedi nada. Mas hoje eu venho aqui te pedir. Talvez seja uma comissão cara demais, mas é a única comissão que eu posso pedir. Eu venho te pedir 100%. 100% da sua bondade, 100% da compaixão, 100% da solidariedade, porque eu sei que eu sempre tive 100% da sua amizade. Nossa. Pô, que bonito. Que maneiro. Paulo, a gente... o Pietro ele não teve a honra, né, de ouvir os seus discursos na Assembleia. E eu me lembro que a gente teve, o Pietro, momentos muito sensíveis dentro do parlamento. E essa sensibilidade desse homem que está aqui na nossa frente, ela é assim, imensurável. E hoje eu vejo que você tem essa preocupação, essa sensibilidade também com as mulheres do seu município. Né? Eu te acompanho nas redes sociais e vejo as suas propostas. Eu queria que você falasse qual é a sua proposta mais importante para as mulheres de Saquarema. Em primeiro lugar, aproveitar a mão de obra qualificada. Por que a gente tem que gastar 100 milhões, 150 milhões em material esportivo quando você pode criar cooperativas de mulheres para trabalharem e fornecer para a Prefeitura de Saquarema? Segundo, Saquarema é campeã em feminicídio. Sim. É campeã em violência contra a mulher. Sim. Saquarema é a primeira cidade em câncer de mama. Primeira cidade em câncer de mama no estado do Rio de Janeiro é Saquarema? No estado do Rio de Janeiro, é Saquarema. Nossa. Saquarema é governada por uma mulher. Sim. Que diz que quer empoderar a mulher, mas tirou uma mulher de secretária de educação e botou o marido dela. E que hoje, essa secretária de educação que não serviu, que deu lugar ao marido, é a candidata a prefeita. Nossa, entendeu? Que loucura. No governo da Franciane, a Franciane, todo mundo acha que eu sou aquele cara mandão pelo jeito. Um dia, um deputado na Assembleia disse assim para mim, rapaz, eu não estou te conhecendo não. Como você mudou? Eu falei, não mudei não. Claro que mudou, Paulo. Você hoje é uma pessoa afável. Eu levava toda... Eu saía com 20 deputados uma vez por semana para jantar. Falou, como você mandou? Eu falei, meu amigo, não tem não, é cada uma posição. Quando eu era líder de governo, eu andava com um fuzil nos dentes. Eu tinha que ganhar, eu não podia perder. O governo não podia perder. Eu lembro. É contra. A galeria cheia contra a gente. Você entendeu? Nós aprovamos a privatização, o Programa Estadual de Digitalização, com a Assembleia sendo tomado. Você lembra como que foi? Foi uma praça de guerra. Hoje não. Hoje eu não preciso funcionar. Hoje eu preciso de rosas. Eu distribuo rosas. Entendeu? Então, é muito mais fácil você entender essas coisas e dar valor às pessoas que merecem. Todo mundo, Paulo Melo manda, Paulo Melo, meu irmão foi presidente de uma fundação que eu nunca fui lá. Eu não mandava secretário vir na Assembleia, eu ia lá na secretaria. Né? Então, eu sei do valor da mulher. Em primeiro lugar, porque eu devo muito a uma mulher que não está aqui. Foi a que me tirou das ruas, praticamente. Foi a que me incentivou a estudar. Foi a que me deixou aos 23 anos de idade, morreu queimada com um filho meu. Entendeu? Foi por causa dela que eu entrei na política, então eu sempre tive. Então, Saquarema, a minha mulher mandava. Eu não me esqueço um dia, ela descendo as escadas do quarto da gente, eu queria falar com você, eu queria que você atendesse. Você conheceu Lucineide Cabral, que era chefe de gabinete, professora, pedagoga. Eu queria que você conhecesse. Mas para quê, Paulo? Porque eu gostaria que você, visse nela uma secretária de educação ideal. Ela falou, não dá mais para ver, eu já escolhi. Olha só. Eu falei, mas você nem me ouviu? Ela falou, eu tinha esse trato com você? Aí escolheu a melhor secretária da história de Saquarema. Então, eu empoderei. Franciane tinha 8 mulheres no governo. Entendeu? Era fácil. Eu podia ser candidata a prefeito, eu nunca fui candidata a prefeito. Não, eu acho que a mulher tem um papel fundamental e nós temos que ter políticas públicas para ela. Em primeiro lugar, da liberdade, para que a mulher escolha, da proteção para a mulher.
Casas de proteção. Casas de passagem, casas de proteção, abrigo, o que a nomenclatura... Que não existe lá, né? Não, zero. Lá, às vezes, você comete o risco. Se eu vou só te contar uma coisa que recentemente, um guarda municipal matou a mulher na frente da filha, rasgou do pescoço a pelve dela e se jogou do segundo andar de cabeça. Morreu. A mãe chegou. Não teve uma manifestação da prefeita. Não teve uma manifestação da secretária da mulher. Lá tem uma secretaria da mulher. Mas, em compensação, a guarda teve ordem para prestar as honras ao cidadão. O cidadão que se suicidou e que matou a esposa. Então, você não tem política, você não vê uma defesa. Entendeu? Então, o que eu quero é primar. Lá nós temos também a questão dos estudantes. Eu sempre aprendi, Flávia, que você só cresce pela meritocracia. Você tem que ter um desafio para crescer. Sim. Você fica falando, eu não vou te falar, nossa, é muito cabotinismo da minha parte, mas sabe por que eu fui o deputado que eu fui? Por causa do Carlos Correia. Melhor deputado da história da Assembleia. Melhor. Indiscutivelmente melhor deputado. E um dia eu fui falar uma coisa para ele, ele disse para mim, você é um analfabeto regimental? Eu disse para ele, nunca mais ele vai falar isso para mim. Eu derrotei ele na votação das privatizações. Usando o regimento. Usando o regimento. Ele me ensinou a trabalhar. Então você tem que ter. Hoje a criança em Saquarema ganha só para ir para a escola. Não precisa passar de ano, não precisa nada, ganha. Eu quero gerar, como aquele programa Renda Jovem, Renda Melhor, de valorizar as pessoas. Porque aí você ajuda as mães também. A dar proteção de reservar cotas para mulheres no serviço público, de incentivar. Creche Franciane triplicou o número de creches, não tem problema. Saquarema não, e eles estão fazendo umas, não tem problema de creche. Mas o empreendedorismo, sabe, financiar. Nós temos royalties de petróleo, que você pode criar um fundo soberano, que na Assembleia foi criado. Sabe de quem é aquele fundo soberano do André? Ele roubou. Aquele fundo soberano foi escrito lá em Bangu. Eu, Bernardo, Roberto e Sérgio. Eu dei para minha esposa, ela apresentou para ele e ele ficou com um plano. Do Fundo Soberano. Criar um Fundo Soberano em Saquarema para financiar o desenvolvimento econômico, para financiar as mulheres empreendedoras. Então, você tem facilidade de trabalhar. Paulo, a gente infelizmente está chegando no bloco final desse podcast interessantíssimo. Eu passaria aqui horas te ouvindo, porque eu sou sua fã desde lá dos bancos da Assembleia. Pedro, a gente presenciou muitos discursos aclamados, assim, inflamados, mas ao mesmo tempo muito assim dolorosos para os políticos que passavam naquela ocasião, né, Paulo? Nós passamos muitos perrengues, tivemos assim muito choro durante alguns momentos no plenário, e ao mesmo tempo nós tivemos ganhos. E hoje a gente aqui nesse podcast aqui tão simples de tempo, mas com uma enciclopédia política que eu acho que vai demorar muito tempo para ouvir. A nossa maior gratidão hoje, Paulo, é poder saber que você é um pré-candidato de um município que é apreciado pela população do estado do Rio de Janeiro inteiro. Não existe ninguém que ouse falar que Saquarema não é linda, que Saquarema é uma referência do surf, que Saquarema está largada. Mas a gente gostaria aqui de deixar também registrado que tudo o que você disse aqui hoje é importantíssimo não só para a sua história política, mas também para o nosso podcast. Porque a gente está aprendendo a cada dia mais com os nossos convidados, né, Pietro? Verdade, assim, quando a Flávia falou assim, o Paulo Mello aceitou, vai vir lá e tal, a gente pesquisa no Wikipedia, pesquisa nas redes sociais para entender um pouco. Eu não participei desse momento junto com a Flávia, mas, assim, uma coisa que, quando o senhor entrou ali, e aí a Flávia perguntou assim, mas o fulano não veio com o senhor virou e falou assim, só ando sozinho, não preciso de ninguém. Cara, assim, você vê a simplicidade, a maturidade, que hoje não se vê tanto habitualmente na Assembleia ou nos lugares onde se envolve política. Hoje,
parece que a gente falava isso um pouco antes aqui do glamour que se gerou, obviamente que tem uma liturgia toda a ser seguida, a gente sabe disso, mas é que assim, se distanciou um pouco da realidade e é muito prazeroso e enriquecedor ver uma história de uma pessoa que passou necessidade na infância, não tinha lido em lugar nenhum que o senhor passou, que o senhor morou na rua, e até fiquei um pouco assim surpreso, e que conseguiu atingir objetivos através de todas as dificuldades, com certeza serviram para você, como o senhor deu o exemplo aí da Assembleia lá, como combustível para poder só mesmo andar. Então, assim, muitas das pessoas já parariam por lá mesmo, desde o início. A gente conhece, a gente vive isso, e assim, é muito bacana ver uma história e ouvir uma história, estar presencialmente aqui, agora registrado para sempre, através dos vídeos e das imagens, que eu tive o prazer de participar em determinado momento dessa história, de escutar essa história do senhor. Então, assim, só complementando o que a Flávia falou, eu não tive o prazer de estar lá, mas o seu nome é ecoado, a gente assumiu em fevereiro do ano passado, de 2023, e quando a gente chegou lá, o nome do senhor é ainda, e até hoje, uma referência. A referência na casa de simplicidade. O senhor contava até uma história aqui que o senhor atendia lá no gabinete, que ficou de... Pode falar só narrar essa história? Não. Deixou desembargador. Não, mas deixou desembargador. Você conheceu a Dona Maria. Sim. Ela estava com um problema de saúde e queria conversar comigo. Dona Maria era quem? Era da servidora de cafezinho. Aí, eu dei para ela, e a Andréia, que você conheceu também, chega para mim e diz assim: os desembargadores chegaram. Mas eu falei, mas eu nem marquei com o desembargador. Mas eles querem falar com o senhor. Eu falei, aguarda. Agora eu vou atender a Dona Maria, pô. Muito bacana, muito bacana. Porque eu gostaria que a minha mãe fosse atendida assim, entendeu? Sim. Então não é... Aí eu deixei meu telefone ali. Se eu te mostrar quantos telefones eu tenho, quantos números de telefone, porque eu saio na rua e dou meu cartão para todo mundo. Muito bacana. Quando eu era presidente da Assembleia, meu celular estava no cartão, 991565793. Sim. Então, não tem. É uma coisa prazerosa também você fazer. Porque você não tem ideia, Pietro, né? Você não tem ideia de como é gostoso você chegar numa casa e a pessoa dizer assim para você: ai, meu Deus, eu te encontrei, eu queria te agradecer, você não sabe que eu devo você de nada, eu nunca notei nada. Eu fui acusado de uso excessivo do helicóptero do governador e fui trazido para responder um processo no Tribunal de Justiça e mandei levantar tudo. Eu tinha usado 543 vezes, usado não, solicitado, mas 498 vezes foi para transportar pessoas que estavam morrendo. Caramba. Entendeu? Pessoas que precisavam, com urgência, serem transferidas. Entendeu? Diga-se de passagem. Inocentado. Paulo, arquivado. Paulo, infelizmente a gente tem que chegar ao fim. Eu não gostaria desse papo. E a gente sempre tem uma pergunta para terminar o podcast. É o seguinte: o que o Paulo Melo hoje diria para aquele Paulo Melo que saiu de casa aos 12 anos de idade? Valeu a pena. Valeu a pena? Valeu. Com tudo que eu passei, valeu a pena. Com todas as perdas que eu tive, com as coisas que eu perdi, com as coisas que me fazem falta, mas valeu a pena, porque quando as lágrimas desceram no meu rosto, eu tenho absoluta certeza que eu já fiz muitas deixarem de descer nos olhos dos outros, porque fui instrumentalizado para isso. A Bíblia diz, eu não sou evangélico, eu fico pensando, mas eu leio, eu sou kardecista, mas a Bíblia diz que Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Então eu agradeço a Deus todos os dias por ter dado a oportunidade que eu pudesse fazer o bem e transformar a vida das pessoas. Paulo, muito obrigada. Pessoal, infelizmente o nosso podcast Fala Pública está aqui, terminando. A gente gostaria de ter esse podcast, essa fala com o Paulo Melo aqui por muito mais tempo, mas a gente tem que terminar. Eu gostaria que vocês seguissem a gente nas redes sociais, Paulo Melo no Instagram e Fala Pública no YouTube e Instagram. Valeu? No Instagram é Paulo@Sá. Paulo@Sá. Escrevam aí, Paulo@Sá. Procurem saber. Esse homem tem história. Fala Pública Podcast termina por aqui. Mais uma vez, muito obrigada a vocês e sigam-nos para os próximos episódios. Boa. Bora.